Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito caro a todos nós. Um tema pouco debatido, mas que interfere em todos os espaços que a gente costuma frequentar. Na escola, no trabalho, na família. Às vezes temos muita dificuldade de identificar um familiar que fica com a saúde mental prejudicada, porque a gente está acostumado com aquele familiar, muitas vezes desde que nasceu. Como enfrentar tudo isso? Como identificar? Como deixar que a saúde mental ela possa ser enfrentada e que ela não prejudique? Como uma psicóloga, amiga minha, disse muitas vezes, a loucura é contagiosa, e se é contagiosa nós temos que enfrentá-la com sabedoria e com bastante conhecimento. E para conversar sobre isso, nós temos a minha querida professora do mestrado da Unisanta, a doutora Renata Leme, que é uma das mais brilhantes professoras que eu já conheci e sempre preocupada com os direitos humanos, com as reflexões sobre justiça, que é a matéria que ela dá no mestrado, e outra também sobre direitos humanos, que é muito mais do que a gente tem visto por aí. É direito dos manos? Será que é só para defender bandido? Como é que é essa história? Boa tarde, Renata, é um prazer muito grande tê-la de volta para falar sobre saúde mental e como é que é esse evento que está sendo organizado por vocês. Você vai explicar direitinho, que vai acontecer em junho, né? No Guarujá. Boa tarde, Rosilma. Quero te agradecer pelo convite. Pela segunda vez, tenho o prazer de estar aqui no seu programa. Quero agradecer também o espaço que você está nos concedendo para a divulgação desse evento. Quero destacar que esse evento é um evento em parceria, o Grupo de Estudos Transdisciplinaridade e Direitos Humanos, da Unisanta, Universidade Santa Cecília, grupo este que eu coordeno. Ele está vinculado à Faculdade de Direito, à graduação e ao mestrado de Direito da Saúde, Dimensões Individuais e Coletivas. É um evento em parceria também com a Comissão de Direito da Saúde da OAB de Guarujá, coordenada pela doutora Patrícia Gomes, e também em parceria com a Comissão de Direito da Saúde, atualmente presidida pelo doutor Roberto Almeida. Aqui em Santos. Aqui em Santos. E esse é um evento que congrega... Ele vai ocorrer aonde mesmo? Vai ocorrer na Câmara Municipal do Guarujá, no dia 14 de junho. É um evento aberto ao público, então público. Quem tiver interessado, agendem, salvem a data, como se diz, né? É o dia inteiro, né, Renata? É um evento, como eu estava falando, ele congrega alunos do mestrado que desenvolveram trabalhos acadêmicos, mas nós buscamos justamente levar todas essas informações e reflexões colhidas para serem discutidas com a população, com a comunidade. Então, nesse sentido, tanto a Academia, a Universidade Santa Cecília e a OAB estão desempenhando um papel de inserção na comunidade, de modo a que a gente possa discutir essa temática que é tão relevante com a população e com o cidadão. É um painel, na verdade, não é um congresso, é um painel cujo objetivo é estabelecer uma relação dialógica com a comunidade. Nós vamos falar sobre alguns temas, mas também nós queremos ouvir a população. Mais do que isso, nós queremos engajar a população, todos aqueles que trabalham ou que atuam, em certa medida, com a saúde mental, estão convidados a participar deste evento. E também aqueles que atuam na área do direito e
estabelecem uma interface com a saúde, ou ainda a população em geral que tenha interesse em discutir essa temática. E como é que você estava falando antes da gente começar o programa, me interessou bastante, é o dia inteiro, e como é que está a programação desse painel? Então, Rosilma, nós programamos o início do evento para as 9 da manhã. No período da manhã, nós teremos 3 exposições. Vamos começar falando um pouco acerca da história do desenvolvimento da psiquiatria. Então, a gente vai desde um momento segregacionista, passando por momentos de integração e de inclusão. Posteriormente, nós vamos falar um pouco acerca da legislação. Eu acho importante a gente, de maneira didática, levar toda a legislação que foi sendo desenvolvida ao longo da história, seja em âmbito internacional, falando de tratados e convenções internacionais, chegando também ao nosso direito interno. Nós temos leis, normas, leis que são emblemáticas e precisam, né, ser conhecidas, serem Perfeito. levadas ao conhecimento da população. E o último tema da manhã é justamente fazer um recontar de um caso emblemático que é a humanização, digamos assim, a intervenção no manicômio Anchieta. Sim, aqui em Santos. Aqui em Santos. Que foi exemplo para o mundo, né? Exatamente, um caso emblemático. Perfeito. E também apresentar para a sociedade o início de um processo de humanização do tratamento do doente mental. Aí nós teremos um intervalo das 13 e até as 14h30, retornando às 14h30, e no período da tarde iremos debater um tema também bastante atual e polêmico, que é o tema da internação compulsória. Esse tema estabelece uma interface com os direitos humanos, há bastante questionamento, né? Sim, porque eu até com o Fórum dos Jovens Pensadores, há um tempo atrás, logo que houve aquela lei estadual para a internação compulsória dos consumidores de crack, nós debatemos com o pessoal do Tantan, lá dentro do Tantan mesmo, porque, né, depois que a gente passa pela luta antimanicomial, aí vem uma internação compulsória pelos consumidores de crack, como fica? E também as famílias quando tem pessoas consumidoras de crack, não sabem o que fazer. Então, realmente, eu acho que ser aberto à população é muito importante, até porque a população às vezes não sabe o que fazer quando está nessa situação. É importante essa discussão. Exatamente. E na sequência nós vamos também falar um pouquinho dos aspectos genéticos que podem ocasionar e deflagrar as doenças mentais, as síndromes. Falaremos ainda da síndrome de borderline e a responsabilidade civil e penal. E para finalizar, falaremos sobre o bullying e o cyberbullying, que também é um tema atualíssimo. Perfeito. E os reflexos disso em práticas de suicídio. Enfim, digamos assim, é uma muito proposta rica. Bem, né? Muito rica a discussão, perfeito. Escolheram muito bem, parabéns. Temas Renata. atuais, né? E que eu acho que são de profundo interesse da comunidade. Perfeito. E eu tinha falado antes de começar o programa, que é um tema muito caro para mim. Claro que isso tudo permeia o tema que eu vou falar aqui, que é a saúde do trabalhador. E aí você me disse que esse é um primeiro, é isso, Renata? É um primeiro. Na verdade, surgiu de um projeto de estudo, como eu já havia dito, né, desenvolvido dentro da Universidade de Santa Cecília, com os alunos do mestrado. Enfim, esse projeto, ele ganhou, digamos assim, uma interlocução com a Ordem dos Advogados, que abraçou e, portanto, ele se transformou nesse primeiro evento. E a própria graduação, porque eu me lembro de ver alguns trabalhos da graduação em Direito
tive a oportunidade de até avaliar alguns deles, e eu notei a preocupação, aliás, fiquei fascinada pela qualidade dos trabalhos, né? Também os orientadores maravilhosos, não tinha como não ser, mas assim, muito interessados justamente na questão da saúde mental. Quer dizer, a graduação também ela já está sensível para esse tipo de discussão. Até uma aluna que já veio aqui, a Isabela Maria, que ela falou justamente sobre internação, porque a mãe dela teve um trabalho importante na Praia Grande, sobre atendimento ambulatorial das pessoas acometidas por problemas de saúde mental, que era uma novidade na época, né? E ela então se interessou por isso, pelo trabalho da mãe, e aí ela fez o trabalho dela de TCC de graduação nessa linha, que eu achei bastante interessante, porque eles são tão jovenzinhos, né? Como é que eles são tão solidários, são tão emocionais assim, a ponto de abraçar uma causa tão dolorida, né? Porque é muito sofrimento, né? Para todos, para quem tem e para os familiares e para quem interage com eles, né? Com certeza. Então, e esse tema é um tema tão caro e é um tema, assim, tão contemporâneo que nós tivemos, assim, a alegria de termos muitos apoiadores. E eu não posso deixar de destacar esses apoiadores. Você, Rosilma, que nos abriu esse espaço, está lá como apoiadora. E muita honra, viu, Renata? Queria te agradecer de ter lembrado de mim, me procurado, porque eu apoio esse tipo de evento e todos os eventos que são caros ao direito da saúde, né? Eu sempre apoiarei com a maior honra e com maior satisfação no que for possível, divulgação, presença, palestra, pesquisa, enfim. Eu vou até tomar liberdade aqui de consultar o meu celular, porque eu não quero deixar de agradecer aos apoiadores. Perfeito. Como eu disse, você, Rosilma, com o teu programa, o Jovens Pensadores. Que, aliás, são jovens pensadores. Pensador tem que estar presente em tudo, o que é debate, discussão, novas ideias. Exatamente. Né? Temos também o apoio do Hospital das Clínicas, o Instituto de Psiquiatria, da USP, o Ambulatório Integrado de Tratamento de Transtornos de Personalidade, temos o Laboratório Célula Mater, temos Vigna Advogados Associados, né, com todos os seus setores, Legal Control, Legal Ética, Vigna Tax, Compliance Control, temos também a Embras, também nosso apoiador USC, temos também como apoiador a Universidade Santa Cecília, evidentemente, da qual eu faço parte, com bastante orgulho, e a TV Guaru, e, finalmente, a Ordem dos Advogados, Seção Guarujá e Seção Santos. Perfeito. Especialmente as comissões de Direito da Saúde e Direito Médico do Guarujá e a Comissão de Direito da Saúde de Santos. Então, você pode perceber, e me desculpe, né, se eventualmente eu não mencionei alguém, porque como nós ainda estamos num processo de desenvolvimento desse painel, pode ser que ainda chegue algum apoiador. Nós estamos abertos, porque na verdade a gente quer envolver a academia, envolver a Ordem dos Advogados, envolver a sociedade nesse projeto e nessa discussão sobre o tema saúde mental. E, Renata, esse debate é importante, a gente sabe disso, e também, me corrija se eu estiver errada, acho que a nossa maior preocupação, inclusive o que me levou também a fazer o mestrado em Direito da Saúde, e pretendo, assim que tiver o doutorado, continuar, que a gente possa conhecer tão bem o assunto
a ponto que a gente possa também, não só nós mesmos, como também passar para a população como prevenir. Porque, por exemplo, você falou um assunto que é o genético. Você não consegue escapar do genético, né? O genético já vem com você, você vem com a predisposição. Mas a gente sabe que há gatilhos, há pessoas, por exemplo, que vêm com a genética esquizofrênica, mas elas podem não desenvolver jamais durante a vida. Mas ela precisa conhecer o que pode fazer com que aquele gatilho faça com que ela desenvolva. Então, você acha importante trazer essa discussão também para a prevenção? O que a pessoa pode evitar para que ela não ela sendo uma pessoa que pode desenvolver, por exemplo, uma doença mental, a esquizofrenia ou outra, ela possa evitar certos hábitos, consumir algumas coisas, né, para evitar que o gatilho seja disparado? Sem dúvida, é extremamente fundamental que a gente conheça todos esses fatores que podem deflagrar e desencadear algum tipo de doença mental ou síndrome. E a gente sabe que, de fato, as pessoas podem ter uma predisposição, mas o gatilho muitas vezes é dado pela sociedade na qual ela está inserida, seja o seu grupo social, seja a sociedade como um todo. A gente sabe que a gente vive numa sociedade extremamente competitiva, uma sociedade hostil, uma sociedade extremamente individualista e muito pouco cooperativa e solidária. Talvez seja o caso da gente repensar esses contornos da sociedade e, de fato, repensar para que a gente possa interferir nesse processo de desenvolvimento de doenças e síndromes, porque eu acho que, a despeito das síndromes e das doenças poderem ter, né, digamos assim, elementos de ordem genética, com certeza a sociedade contribui de sobremaneira para a deflagração ou ainda o agravamento desses males. Então, a gente tem que discutir sim, a nossa sociedade à luz desses valores que nós instituímos e que muitas vezes colaboram para ao invés de implementar uma saúde, desencadear a doença. Renata, muito obrigada pela presença. Conte sempre comigo no que você precisar para apoiar, enfim, porque direito da saúde é um direito inalienável e faz parte do mínimo da dignidade humana. E você precisa vir mais vezes, veio muito pouquinho. E você fique aí que a gente volta já já com o nosso segundo bloco, com os nossos quadrinhos. Voltamos e agora você fica com a Mariângela Fortes Veiga, conversa com a psicóloga. Eu queria falar para vocês hoje sobre resiliência, palavra até antiga, que a gente já está ouvindo ela há muito tempo. Mas o que de fato quer dizer isso?
A gente sabe que em física é a resistência do material. É um material que foi agredido, pressionado ou deformado, ele volta ao estado dele normal, de perfeição. Isso é na física. E na gente, como é que funciona isso? Será que você é resiliente o suficiente para ter alguma mudança, vamos supor, no seu plano do dia? Ah, eu ia fazer isso, isso e aquilo e no fim deu errado. Será que eu tenho essa capacidade de voltar ao meu centro como pessoa quando eu sou contrariado, quando eu sou desafiado ou quando as coisas não dão certo? Isso é ser resiliente. Atividade física e saúde é com o professor Rogério Cláudio. Olá, todos bem? Acredito que sim. E a dica hoje é para falarmos sobre o sedentarismo, né? Sabemos os malefícios que eles nos trazem e precisamos abandonar, deixar de lado esse tipo de comportamento. Então a dica é, primeiro, escolhe aquele esporte, mesmo que seja uma caminhada suave, andar de bicicleta, ou seja, aquela modalidade que mais te dá prazer. Procura fazendo isso de uma maneira gradual, sempre com roupa confortável, procurando se alimentar bem, trabalhando articulações, trabalhando os alongamentos antes e depois lá do teu esporte preferido. Dá uma pensada nisso e exige ainda de você mesmo sempre o que você quer de melhor para você, se qualidade de vida, se você quer pódio, porque o seu trabalho deverá ser direcionado nesse sentido. Um abraço, pensem nisso. Meio Ambiente e Saúde Humana, com o professor Gustavo Abraão dos Santos. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre responsabilidade no meio ambiente no Brasil. A responsabilidade, ela está na nossa Constituição Federal e ela se divide em 3 partes, denominando-se tríplice responsabilização. A responsabilidade civil, responsabilidade penal e a responsabilidade administrativa. A responsabilidade civil, ela tende a verificar as questões que envolvem a reparação do dano ao meio ambiente. Então, a empresa, a instituição que tenha lesado e no nexo causal o meio ambiente se tornou um grande prejuízo para todos nós que usufruímos do meio ambiente, teremos a reparação do dano. Com relação à prevenção do dano, são justamente as questões administrativas, as licenças, os alvarás ambientais. E com relação à questão da repressão ao dano, temos a responsabilidade penal, ou seja, a Lei 9.610 de 1998, que nos traz as tipicidades aos quais vão criminalizar as condutas que venham a ocorrer com relação a crimes ambientais no Brasil. Até a próxima! Previdência, assunto da moda. Pensando nela, com o professor Danilo de Oliveira. Olá, no Pensando em Previdência de hoje, nós vamos convidar o nosso telespectador a fazer algumas breves reflexões sobre a reforma da Previdência. Há décadas, o governo federal brasileiro alega um déficit na Previdência. Agora, todas as esferas de governo alegam que muito em breve não terão condições financeiras de pagar as aposentadorias dos segurados e as pensões dos seus dependentes, caso não alterem para ontem as regras da Previdência Social em todo o nosso país. Sob pretextos como o de acabar com privilégios, cerca de 75% da economia que se anuncia com a aprovação da reforma e com seu impacto nos próximos 10 anos será suportada por trabalhadores de baixa renda. Isso mesmo, estima-se que 75% da economia que se pretende gerar por regras muito mais rígidas atingirão apenas os mais pobres. No 10º país mais desigual do mundo, o Brasil, isso parece justo?
Se é verdade que a Previdência Social é um direito social que busca assegurar igualdade e dignidade e que todos os direitos sociais têm um caráter de não retrocesso e de progressividade, isto é, que eles não podem ser reduzidos, ao contrário, devem sempre ser ampliados, essa enorme carga de sacrifício que se busca impor novamente à classe trabalhadora de baixa renda é justa? Existem devedores solventes cuja dívida com a Previdência gira em torno de 500 bilhões de reais, valor superior ao do suposto déficit. Por que eles não são cobrados? A média percentual de renúncias e isenções fiscais que se pratica no Brasil é o triplo da que se pratica mundialmente. Considerando-se apenas o regime geral, a cargo do INSS, há mesmo um déficit? A CPI da Previdência e a Anfipem respondem negativamente, dizendo que não. Há muitas outras questões ainda mal esclarecidas. Reformas drásticas como essa, que retrocedem com os direitos sociais, devem estar baseadas na verdade. A transparência é requisito fundamental para que a sociedade como um todo aceite, apoie e promova sacrifícios coletivos. Quer nos parecer que a velha conduta de sacrificar o social diante da primeira oportunidade, ou melhor, suposta necessidade, está ética e juridicamente equivocada. Pense nisso. Até breve, seja previdente. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar com você outra vez sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no nosso canal no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E quando entrar no YouTube, o nosso canal Rosilma Roldan, dê um like no vídeo e convide seus amigos, divulgue, para que todos possam se inscrever e ser avisados sempre que tiver um vídeo novo. Até lá!